Esse desenho aqui eu coloquei para a gente poder também ter uma visão esquemática de como é que é a disposição ideal das pessoas, né? O que é que a gente tem de recomendação? Que tenham pelo menos 6 pessoas na equipe de reanimação. Isso é uma coisa bastante improvável, mas vamos ver aí quais são as funções de cada um, qual função cada profissional vai exercer, e a gente vai ter uma noção de uma equipe mínima que dá para dar um suporte adequado. O primeiro vai ser você, o médico ou a médica que estiver acompanhando. Eu vou chamar aqui de 1 e vou colocar em verde, que vai ser o líder. O líder da parada é o médico ou a médica que vai dar todos os comandos, que vai, na grande maioria das vezes, contar o tempo de parada, que vai saber mais ou menos como é que estão as medicações. Na grande maioria das vezes, que a gente está pensando aqui num cenário que não é o recomendado, né? O que a gente tem na grande maioria dos lugares é um cenário que é o que dá. Então, vai ser o médico que vai entubar, vai ser o médico que vai chocar o paciente. Mas a gente vai falar aqui do ideal, daqui a pouco a gente fala nas possibilidades. Então, o primeiro é o líder. Então, preferencialmente, esse médico ou médica tem que estar sem fazer outra coisa. Muitas vezes existem queixas da equipe, porque o médico não fez nada, quando na verdade ele estava liderando, ele estava fazendo o trabalho dele como líder, que é avaliar a situação, avaliar o paciente, saber o que é que está acontecendo para ir dando as ordens, né? E é importante que nesse momento, né, você que vai ser o líder, fique com a cabeça tranquila, a cabeça fria e mantenha o controle do seu emocional para que você não passe esse estresse, essa tensão para o resto da equipe e não passe uma ordem com insegurança e isso aí gere uma incerteza se vai realizar ou não o procedimento, tudo, então prejudique a condução do paciente. Então, o ideal é cabeça no lugar, cabeça fria e não fazer outra coisa além de liderar e dar as diretrizes do que vai acontecer. Os outros profissionais que a gente tem, eu vou chamar aqui de 2 e 3, que são os de compressão. Ter pelo menos 2 pessoas revezando nas compressões desse paciente, beleza? Esse pessoal é o ideal que tenha pelo menos 2 pessoas, porque cansa fazer compressão. A gente vai ver como é que é, eu vou dizer mais ou menos, como é o passo a passo, tudo direitinho, e vai ver que é uma situação bastante extenuante. Se você não passou ainda executando nenhuma RCP, se você só observou e não colocou a mão na massa, você vai ver quando você fizer a primeira vez que é bastante extenuante. Então, tem que ter pelo menos 2 pessoas. Isso aqui é pelo menos. Geralmente, quando a gente tem uma situação de um hospital maior, que tem mais profissional, a gente termina tendo mais gente dando suporte nessa parte da compressão. Outro profissional aqui que eu vou chamar do profissional 4 é o que vai ficar na medicação. Essa pessoa ela vai ser responsável por preparar as medicações e administrar as medicações. Checar se o acesso está pérvio, vai olhar, o paciente se tem acesso ou não, né? Muitas vezes o paciente está sem acesso, se tem acesso, se o acesso está bom, para funcionar um novo acesso, se for necessário para pegar um segundo acesso. Então esse profissional aqui da medicação, ele vai ser responsável por isso. Checar o acesso, perviedade do acesso, pegar um novo acesso se for necessário, um segundo acesso se for necessário e administrar as medicações. Um outro profissional que o ACLS coloca, que na verdade isso aqui termina se misturando para a gente, porque aqui no Brasil só quem pode administrar o choque é médico, é o 5º profissional, que é o profissional do choque, o desfibrilador. Ele vai ficar com o desfibrilador. Aqui na nossa realidade, isso aqui é com o líder. Outro profissional, o 6º, é o da ventilação, que vai ser responsável, se for um outro colega médico, tanto pelo manejo da via aérea, definição da via aérea e administrar as ventilações, beleza? É o 6º profissional. E a gente tem aqui um 7º profissional também, que é o cronômetro. Então, a gente tem pelo menos esses profissionais aqui, numa situação ideal. No caso aqui do choque, a gente pode colocar aqui também com o líder, ou algum outro profissional médico que fique responsável por chocar. E a gente tem pelo menos isso aqui. Isso aqui é o ideal. O ideal é o que a gente vai ter com o melhor suporte, a melhor situação, padrão ouro. A gente vai ter todos esses profissionais aqui atuando de forma coordenada. O que é que a gente tem muitas vezes? O que acontece muito e que não é incomum é a gente ter 2, 3 profissionais
ajudando na parada, às vezes numa situação de um serviço lotado, um serviço que não tem muita disponibilidade de outras equipes, um serviço às vezes que é pequeno e você não tem tanta gente assim, você tem um enfermeiro, um técnico e um médico, então você vai ter 3 pessoas ali. E aí nessa hora o que é que você vai fazer? Nessa hora que você tem poucos profissionais, o ideal é que seja o seguinte: o líder, que é o responsável, o líder vai terminar fazendo o choque, né, que termina na grande maioria das vezes, vai ser o responsável também pela ventilação, e aí isso aqui é uma situação que você, né, tentar compensar. E o cronômetro, o líder vai pegar essas 3 funções, porque são coisas que dá para fazer sem que você perca muita atenção. O ideal é que o líder não vá para compressão, beleza? O ideal é que não vá para compressão, porque quando você está comprimindo, você termina mudando o foco, porque você precisa prestar atenção no que você está fazendo e você para um pouco de raciocinar, você termina fazendo força. Imagina aí, você vai para academia, você está levantando um peso razoável e tenta fazer uma conta de matemática difícil, então não rola, é difícil, você não vai conseguir executar, ter um raciocínio lógico se você estiver fazendo força, se estiver fazendo um trabalho mecânico. Então o ideal é que não vá para compressão. Eventualmente você vai precisar ir, você vai precisar ajudar, vai precisar dar uma mão, mas tenta ficar aqui ó, com essa parte. Definir a via aérea, ventilar o paciente e checar o cronômetro. Como é que você vai, assim, uma dica que eu dou com relação à parte do cronômetro, que inclusive eu gosto de estar sempre checando, que é bem tranquilo, assim, é uma tarefa que você pode até alocar uma pessoa para fazer, mas que eu acho que é desperdiçar uma pessoa que pode estar ajudando na compressão. Eu prefiro ter uma terceira pessoa comprimindo do que ter uma pessoa checando só o relógio. Que é você olhar no próprio monitor, o desfibrilador, ele vai ter, vou botar a telinha aqui, desenhar aqui de forma esquemática, beleza? Vai ter o ritmo aqui, que o paciente está parado aqui numa TV. Aí aqui assim, ó, ele vai ter a hora, geralmente, sei lá, 18h58. Aí vai ter a hora aqui, ó, no cantinho. Geralmente tem, os monitores geralmente tem uma hora assim no cantinho, então dá uma olhada, fica acompanhando pela hora aqui, ó. Você quando vai fazer o tempo que começou a parada, o tempo que começou o ciclo, quanto tempo você vai fazer as coisas, porque você vai acompanhar e você vai estar vendo e olhando o ritmo do paciente, checando se as compressões estão efetivas. E aí você vai checar o tempo, né? Então assim, você consegue, o líder ele consegue pegar as funções aqui do pessoal, do cronômetro, do choque e da ventilação. E aí o pessoal depois reveza na compressão e na administração das medicações, tá? Então aqui com relação à equipe, é isso aí. Então checou a responsividade, vou até anotar para fixar. Checou a responsividade, checou o pulso e checou respiração. Então checou isso aí, tem alguma alteração, começa as manobras de reanimação. Lembrar aqui, ó, que com relação à respiração, se você tem gasping, que é aquela respiração agônica, o paciente está parado. Isso aqui significa PCR. Então, reanima, tá? Se o paciente está em gasping, reanima. Então, acho assim, para introduzir, né, a parte de identificar o paciente e começar as manobras, né? E aí, como é que vão ser essas manobras? É muito importante que, apesar de você, que vai ser o líder, não tá comprimindo, você tem que saber como comprime. Você tem que saber como é que é uma compressão efetiva, você tem que saber como é o correto, porque senão o pessoal vai fazer errado, você não vai saber como é que é e vai deixar passar, e aí o paciente não tem um desfecho satisfatório.